Olá, pessoal. Eu sou Felipe Silva, colaborador do Memória Havaiana, e é um prazer tê-los com a gente para essa entrevista mais que especial com o craque Zenon, um dos grandes jogadores da história do nosso Avaí. O Zenon, que era integrante e um dos destaques do time havaiano, que foi campeão estadual em 1975, numa final épica em melhor de 3 jogos contra o nosso rival, né, o Figueirense. Essa conquista vai completar 50 anos agora, no domingo, dia 17 de agosto. Hoje nós estamos na quarta-feira, dia 13. E o Zenon vai falar com a gente sobre essa conquista histórica e também sobre a sua passagem pelo Leão, ele que jogou no Avaí de 1973 a 1975, além da sua carreira, né, de grande sucesso no futebol nacional. Antes de chamar o Zenon, eu informo que quem está aqui comigo também é o meu xará e colaborador também do Memória Havaiana, Felipe Matos. Boa noite, Matos. Boa noite, Silva. Boa noite, Nação Havaiana. E boa noite especial, Zenon. Obrigado, Zenon, pela generosidade de falar aqui um pouco com a gente e relembrar um pouco o título de 75, que está fazendo 50 anos, mas também a tua passagem, né, o título de 73, um pouquinho, 74, e um pouquinho dessa tua trajetória que marcou a época, né, e inesquecível. 50 anos depois a gente está aqui falando ainda daqueles grandes feitos da tua geração, né? Então, o Memória Havaiana, ele foi fundado em 2009, né, nasceu como um blog, e participamos aí de livros, de site, de revistas, fazemos vários projetos, né, por conta própria. É um coletivo de torcedores, pesquisadores da história do Avaí, né, para celebrar essa história, essa rica história havaiana centenária, né? Então, muito obrigado, Zedon, pela tua participação. Boa noite a vocês, boa noite aos Felipes, né? É um prazer muito grande participar hoje desse papo com vocês, relembrando há 50 anos atrás, e hoje eu também estou comemorando um título do Guarani de 78, dia 13 de agosto de 1978. Faz 47 anos que isso aconteceu. E a cidade aqui, meu amigo, você não imagina como ficou. Bom, assim como no Avaí, né, que está fazendo 50 anos do título de 75 e do título de 73. Então, eu nem sei qual foi o dia de 73, não sei. Qual foi o dia que nós fomos campeões? Dia 17 de dezembro. 17 de dezembro. Olha só, 17 de agosto e 17 de dezembro, né? Então, a minha trajetória pelo Avaí foi positiva demais. Ajudei muito o Avaí nessas conquistas, mas essa de 75 tem momentos especiais, porque daqui a pouco a gente fala. Primeiro foi a minha apresentação aqui. Show, vou fazer então um breve currículo, né, do Zenon de Souza Farias, nascido em Tubarão em 31 de março de 1954. Ele começou sua carreira lá no Hercílio Luz, aquela camisa ali atrás, né, vermelha e branca, do Hercílio, lá de Tubarão. Disputou o estadual de 1971 pela equipe de Tubaronense e em 72 foi eleito para a seleção do Campeonato Catarinense, chamando a atenção de outros clubes, como o Avaí, que contratou. Eu fiz gol contra o Avaí ainda, cara. Ah, e não 72. Precisava, foi no quadrangular final, teve o Avaí, o Hercílio, o Figueirense, que foi o campeão, e tinha um quarto time que eu esqueci agora. Acho que é o Juventus. Acho que era Juventus, se eu não me engano. Juventus do Sul, né? Acho que deve ser. Isso. E, bom, aí o Zenon chegou ao Avaí, então, em 73, ficou até 75. O Avaí fazia quanto tempo que não era campeão? Fazia 28 anos. Quase 28, chegou 27 anos e alguns meses. Arrumei a casa. Então vamos falar sobre isso também. Então, no Avaí, o meia Zenon fez 142 jogos e 27 gols, e conquistou 2 estaduais, e teve uma participação, né, inédita para o clube no Campeonato Brasileiro, a atual Série A, né? A primeira vez que o Avaí jogou a Série A em 74, o Zenon fazia parte do time, fez o primeiro gol, inclusive, do Avaí na história da Série A contra o América. É isso aí. Isso, contra o América de Natal, cara. Empatamos em 1-1. 1-1 lá em Natal.
E o Zenon, que depois foi negociado com o Guarani de Campinas, lá em São Paulo, em janeiro de 76, e lá, como ele comentou, né, foi campeão brasileiro em 78, e ainda pelo Guarani recebeu a sua primeira convocação para a seleção brasileira no ano seguinte, que estava contando aqui nos bastidores, que foi na estreia do Maradona pela seleção argentina, né, no Brasil e Argentina. Com aquela camisa ali, ó. A camisa da seleção brasileira. E depois do Bugre, o Zenon passou pelo Al Ahly da Arábia Saudita, não sei se meu árabe foi bem pronunciado aqui, mas também jogou no Corinthians, no célebre time da democracia corintiana, Casagrande, Sócrates, grande elenco. Também jogou no Galo, no Atlético Mineiro, na Portuguesa, de novo no Guarani, no Grêmio Maringá, e encerrou a carreira em 92, no São Bento de Sorocaba, lá em São Paulo. E nesse período também conquistou mais 2 Você falou da lá. Portuguesa? Portuguesa, falei. Conquistou mais 2 estaduais lá em São Paulo pelo Corinthians e 2 em Minas pelo Atlético Mineiro. E no total disputou 6 jogos pela seleção brasileira principal e também integrou a seleção brasileira de Masters. Aquele time que o Luciano do Vale narrava jogos. Lá eu fui tricampeão. Então. Eu era criança, mas eu lembro. Bom, Zenon, esse foi um breve resumo da tua carreira aí de mais de 20 anos como jogador, né? Poderíamos ficar o dia inteiro falando da tua carreira, né? E jogo até hoje. E joga até hoje. Já te encontrei jogando futebol no Mar Grosso, em Laguna. Não, mas futebol. Eu jogo futebol. Sim. Nos Masters do Corinthians e no Master da Seleção Brasileira. Show de bola. Então, eu queria começar lá do comecinho da tua carreira, quando tu chegas ao Avaí, né? A gente falou aqui, né, que em janeiro de 73 você foi contratado pelo Avaí, e na época, pelo menos pelo que a gente já pesquisou, você tinha outras propostas, inclusive do rival aqui, do Figueirense, né? Mas sim, cheguei aí no escritório do homem aí, cara. Eu cheguei aí no escritório do Major Ortiga. Que era o presidente do Figueirense na época. Isso! Eu fui levado primeiro para o Figueirense, no escritório do Major Ortiga. Ele olhou para mim assim e falou, não, muito magrinho, não serve para nós. Eu saí do escritório do Ortiga e fui para o escritório do Matusalém Comelli. Mas é sério? Porque o Figueirense negou, né, o Cavalazzi, que era muito baixinho, negou o Balduino porque era baixinho, te negou também porque era magrinho? Magrinho. Olha só. E na época, assim, aí você acabou vindo para o Avaí. Foi uma escolha tua? Ou na época tinha a questão do passe, né? O passe pertencia ao clube. Foi uma escolha do Hercílio ou foi uma escolha tua? Como é que foi essa escolha pelo Avaí? Não, foi escolha do Hercílio, né? Porque foi um bom negócio para o Hercílio Luz, né? Matusalém Comelli cobriu a proposta e aí eu assinei com o Avaí, janeiro de 73. Show de bola. Acabei de esquecendo de colocar aqui, ó. A gente tem imagens da época, ó. Isso aqui é o Zenon assinando o seu primeiro contrato com o Avaí, lá em 73. Fernando Bastos, e o outro eu não estou reconhecendo, cara. Eu também não consegui identificar quem era o outro, mas o Fernando Bastos eu sei que é o Fernando Bastos. Tá ali de óculos, né? Fernando Bastos. Que era o presidente, né? Que era o presidente. Presidente e autor da letra do hino do Avaí. Além de presidente, um grande compositor também. Então é que o Zenon assinando o seu primeiro contrato. Matos, quer isso? Não, eu ia te perguntar também, chegou a ter uma proposta da Bolívia? Tive, antes de ir para o Avaí. Foram os bolivianos lá na minha casa, do Aurora, time Aurora, da Bolívia, querendo me contratar. Na realidade, eles queriam contratar 3 jogadores. Eu, Miguelito e Heraldo. Os 2 foram. Eu fiquei. Olha só. Mas o Fernando Bastos ali, ele era bom de lábia, assim, né? Ele, quando ele falava, assim, a gente sempre concordava com tudo que ele falava, assim, porque ele era um boa praça, né? E com certeza ele deu ali, conseguiu convencer o pessoal do Hercílio Luz, né? Mas quem mais me convenceu foi Matusalém Comelli. Matusalém Comelli. Esse foi o que mais me convenceu. Que era... Bom, em 73 ali o Avaí estava comemorando 50 anos, o Fernando Bastos tinha todo um plano ali de
de colocar o Avaí no campeonato nacional, né? E daí tu chegas ali no Avaí com parcerias do Flamengo. Como é que foi essa chegada tua ali naquele elenco do Avaí com Walter Miralha, né? Com aquelas Sim. grandes cobras ali da Paulo Henrique, né? O Birajara, né? Como é que foi vindo o Hercílio Luz e chegar com essas cobras ali já no Adolfo Conder, né? Não foi fácil adquirir a titularidade, né? Porque tinha esses jogadores de muita qualidade e de renomes nacional, né? Nem Paulo Henrique, Birajara, Cardozinho, o Ademir, ponta direita, tinha o Celso, que tinha vindo do Vasco, Américo, centroavante, né? E aí eu fui ganhando, nos treinos eu fui ganhando a titularidade e me tornei, né? Essa é uma foto lá na Bahia, Campeonato Brasileiro. Nós vamos jogar lá na Bahia contra o Vitória, se eu não me engano. Contra o Vitória. Mário Sérgio ainda jogava no Vitória nessa época, né? Então, uma bela lembrança essa foto aí, sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Então, o Avaí tinha um time de grandes nomes, mas eu arrumei a casa, juntamente com o Balduino. Pois é, né? Nesse período, quando tu chegas, o Avaí tinha essa parceria, né? E não chegou a ter alguma proposta para tu ir para o Flamengo, né? Porque parece que para o Lica chegaram a sondar o Lica, né? Alguma coisa assim. Chegou a. Não. Teve eu, o Souza e o Lica. O Souza acabou indo, fez uns amistosos lá pelo Flamengo, mas voltou para o Avaí. Eu não cheguei aí, mas houve sim uma certa conversa, né, a meu respeito, para ir para o Flamengo, mas não deu certo. Não deu certo. Bom, daí no meio do ano ali o dinheiro acaba, né? O Avaí acaba perdendo a vaga para o Nacional, os grandes nomes ali começam a sair, né? Não tem mais dinheiro para pagar, né? Os grandes salários, e acaba sobrando para o pessoal ou do futebol catarinense ou para o pessoal da base, né? Acabou caindo ali a responsabilidade para ti, para o Balduino, para o Rogério Ávila, para o Toninho, né? E para o pessoal ali da base ali, né? Como é que foi assumir, né, essa responsabilidade? Essa transição, né? Essa transição, né? Dos grandes atletas para aqueles que estavam chegando da base, né? O caso de Toninho, por exemplo. Toninho foi um jogador fenomenal, né? Me ajudou muito, porque eu fazia 40, 50 metros de lançamentos e o Toninho estava lá para definir. Então, eu agradeço muito isso, né? Aos centroavantes que eu tive a oportunidade de jogar e que me ajudaram muito, né? Porque o meu forte era isso, era pegar a bola e deixar o meu centroavante na cara do gol. Tanto é que eu fui denominado como fabricante de artilheiros, né? Tanto é que o Toninho foi artilheiro e depois, logo em seguida, ele foi para o Palmeiras, né? E tivemos o Jute também depois, né? E ali em 73, com a saída do Miralha, assumiu o Jorge Ferreira, né? Tu podia falar um pouquinho dessa mudança, assim, né? Um perfil totalmente diferente também, né? O Ferreira do Miralha, né? Sim, mas do mesmo estado, né? Rio de Janeiro. O Jorge Ferreira era do Rio de Janeiro também. Uhum. E um técnico muito competente, né? Competente, estudioso, sabia muito de futebol. Tanto é que ele veio do Figueirense. Para o Avaí, o Jorge Ferreira, né? E nos ajudou muito, né, naquele título de 73. Aí na foto tu reconhece quem é ali? Esse é o centroavante.
centroavante do Avaí, menino, É o da Beto. categoria de base. Eu só não lembro o nome dele, cara. É o Beto, né? Diz ele que Beto. foi tu Beto. que deu o apelido para ele de Beto Pescoço, é verdade? Beto Pescoço. Bom jogador, hein? Bom jogador. Ele só não foi titular porque tinha Toninho, né? Toninho que fazia gol de tudo quanto era jeito, né? Mas o Beto era o reserva do Toninho. Que legal. E ali, né, quando chega a final ali, para a gente encerrar de 73, né? Vocês alguma lembrança ali do grande jogo, da final contra o Juventus, do Lauro Búrigo, né? No Adolfo Konder, cara. No Adolfo Konder esse jogo aconteceu. Vencemos o jogo com um gol do Rogério, cabeça de área. Entendeu? Jogo inesquecível, jogo complicado, porque o Juventus era um dos melhores times na época, em 73, o Juventus, de Rio do Sul. E nós conseguimos superar o Juventus de Baio, nunca esqueço desse nome, Baio. Dava até na sombra, né? Era o Lauro Búrigo o treinador, não era, do Juventus? Não lembro. Era o Lauro Búrigo. Não lembro. Não lembro. Eu sei que nós vencemos o Juventus por 2-1, com gol do Rogério no final da partida. Agora, o Zenon, falando sobre esse título ainda, tinha um jogador também que se destacava bastante, né, naquela época, e nesses dois títulos também, que era o Balduino, né, que você até citou ali. Sim. E vocês dois jogavam na meia cancha. Como é que era essa combinação na época? Algum de vocês teve que se adaptar ao estilo para jogar ou não? Não. Vocês ocupavam áreas diferentes? Cada um com estilo diferente, porque eu sempre fui o segundo cabeça de área. Uhum. E o Balduino era o meia-direita. Só que ele recuava e formávamos um trio fantástico. Essa foto é maravilhosa, né? Essa foto de 73 aí, com grandes atletas que, infelizmente, hoje, alguns deles não se encontram com a gente, né? Paulo Roberto, na ponta direita. Era o Paulo Roberto e Ademir, né? Na ponta direita. E aí nós tínhamos o Jusceli, tinha o Jusceli Moreno e o Jusceli Branco, né? Na época. Mas o goleiro titular era o Rubão, que fazia mágica, né? Com todo o peso que ele tinha, ele fazia mágica debaixo dos 3 paus. O Jusceli Branco, que você não comentou, o Jusceli dos Santos, né, que depois ele foi também dirigente do Avaí, treinador interino, enfim, né, o Jusceli dos Santos, que era goleiro também. O Rubão é o tá ali de camisa cinza, né, percebe-se uma barriguinha avantajada do Rubão, mas é um goleiro histórico do Avaí, inclusive fez gol em clássico. O Rubão foi o primeiro goleiro a fazer gol em clássico, e tem muita história no Avaí também, o Rubão. Tem alguma lembrança do Afonso ali, o massagista, Zenon? Porque era uma figura folclórica, né? Rapaz, tem um episódio que aconteceu no estádio Adolfo Konder, num clássico contra o Figueirense. O Luiz Everton recebeu uma bola na frente da nossa defesa e foi cara a cara com o Rubão. E o Afonso, com um balde na mão, entrou para dentro do gol para defender a bola do Luiz Everton, cara. Foi. Figura. Defendeu ou não? Não. Foi o Luiz Everton, jogou ele com bola e tudo para dentro do gol. Agora, Zenon, sobre esse título, até você comentou, né, que o Avaí estava há muito tempo sem ganhar. Na verdade, foi o maior jejum da história do Avaí em títulos estaduais, né, desde 1945, sem conquistar. Na época existia muita pressão para cima do Avaí, até porque o Figueirense havia sido campeão um ano antes e também encerrou um jejum grande de 31 anos, se não me engano. Tinha muita pressão para o Avaí ser campeão, era um tempo diferente, assim, que o pessoal não tinha essa pressão como é hoje, né, de jogar no Avaí, no Figueirense, enfim, como é que era naquela época? Não tinha essa pressão. Eu nem sabia disso, cara. Na realidade, eu nem sabia que fazia tantos anos que o Avaí não era campeão. Eu não sabia desse detalhe.
Então, para mim, foi um momento mágico, né? Ter ajudado o Avaí a conquistar esse título que fazia muito tempo que ele não conseguia, né? Então, isso prova que a minha chegada lá foi muito boa, porque eu ajudei, né, o time a ser campeão depois de tantos anos. Coloquei no ar aí, Marcos, pode explicar essa charge aí? Essa aí já é 74, né? Quando 74, o Avaí vai para estreia no Nacional, né? E aí o Bonson fez essa charge, né? Que é meio que tinha uma Zenon dependência naquele time ali de 74 no Nacional. O Zenon tem 11 Zenons. Chegou a ser um titular absoluto, né, Zenon? Sim, sim. Depois de 73 não tinha como mais mexer comigo, né? Em 74, nós disputamos a Copa Atlântico Sul. Uhum. E eu fiz um dos jogos mais memoráveis pelo Avaí. E esse jogo foi realizado no estádio do Hercílio Luz, que é do Marcílio Dias, lá em Itajaí. Né? E nós jogamos contra o Nacional de Manga, de Montevidéu, nessa Copa Atlântico Sul. O Nacional era o papa-tudo. Papava Libertadores, papava os campeonatos lá do Uruguai, e veio enfrentar a gente numa quarta-feira à noite, e nós vencemos o Nacional por 2-1. Eu só não fiz chover nesse jogo, para você ter ideia. Eu fiz o segundo gol do Avaí, ganhamos de 2-1 do Nacional, e nesse dia tinha um personagem muito importante assistindo essa partida. Chico Anísio estava de férias e foi lá assistir esse jogo entre Avaí e Nacional de Montevidéu. Pós-jogo, ele liga para o Palmeiras, falando que tinha um magrelinho, que jogava muita bola e que o Palmeiras precisava contratar. Palmeiras não acreditou. Mas o Chico Anísio, ele me indicou para o Palmeiras, após esse jogo. Aí depois de você ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras e jogar no Corinthians e ser campeão 2 vezes, acho que o Palmeiras se arrependeu um pouco, né? Eu fui o carrasco do Palmeiras durante um bom tempo, viu, cara? A minha primeira partida contra o Palmeiras, eu já fiz gol. Tempo de Ademir da Guia, em 76. Aí veio 78, fiz gol também. Veio Libertadores 79, fiz gol tanto no Morumbi como no Brinco de Ouro também. Né? Então, eu fui um carrasco para o Palmeiras, né? Durante esse tempo todo que eu fiquei aqui em São Paulo. E jogando contra o Toninho ainda. E jogando contra o Toninho. Toninho Quintino foi para o Palmeiras, é verdade. Toninho foi um dos grandes atletas do Palmeiras. Um dos grandes atletas do Palmeiras. Né? Então, foi isso. Foi essa a história de 74. Acho que em 74, acho que o João Saldanha também estava na arquibancada, fez grandes elogios para ti, para o teu futebol. Sim, né? O João Saldanha sempre foi meu fã. Sempre. Sempre foi meu fã. Sempre ele falou bem de mim. Sempre ele falava da minha técnica que eu tinha, né, desses lançamentos de 40, 50 metros, de chegar sempre por trás, fazendo gols, né, batendo faltas, enfim. Ele sempre me elogiou. Eu agradeço muito a ele, né, por sempre ter falado muito bem do meu trabalho. Agora, Zenon, ainda é sobre 74, né, que é a primeira vez que o Avaí participa do Campeonato Brasileiro, que hoje é a Série A, mas era um formato diferente na época, né? Classificava-se via campeonato estadual, aí teve uma seletiva aqui contra o Figueirense, que vocês ganharam. Isso. A gente, né? Nós somos havaianos, né? A gente ganhou. E como é que foi assim, essa primeira participação? A campanha não foi das melhores, né, realmente, mas Sim. Naquela época o futebol catarinense ainda era bastante periférico, mais, né, hoje até mais, sempre tem um time na Série A, tá, mas naquela época era mais, a distância era maior, né? Como é que foi para ti essa primeira participação? O que tu lembras assim dessa primeira participação do Avaí no Nacional?
Eu acho que foi muito importante para o Avaí disputar esse campeonato nacional, independentemente dos resultados, da posição que ficou, mas o Avaí ficou conhecido nacionalmente. Então, eu acho que foi importante demais, mostrando para o Brasil que Santa Catarina tinha um time forte como o Avaí. A campanha não foi das melhores, mas nós mostramos quem era o Avaí para o Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil veio jogar com o Avaí, né? Tem uma foto aí bacana, Silva, que você puder colocar, de Avaí e Flamengo, de 74. Tem 2 grandes camisas 10 aí nessa foto. Vamos ver quem se puder colocar aí. Esse jogo contra o Flamengo não foi nada fácil, não, cara. Zenon, tem o Zenon e tem outro cara que eu não conheço ali. tem um tal de Zico ali, um pouco mais atrás. O tal de Zico, tem o Adílio, tem uma turma. Tem uma turma pesada ali. Tem uma turma de primeira infantaria ali, viu, cara? Não era fácil para o Avaí encarar, né? Não era fácil. Os times eram ótimos. Os times eram ótimos, entendeu? Então era muito complicado enfrentá-los, né? Um jogo bom que nós fizemos, cara, que eu lembro, foi contra o Vasco no Maracanã. Nós perdemos de 1-0, mas foi injusto o resultado, porque nós merecíamos um resultado melhor. Gol de Roberto Dinamite, falecido Roberto Dinamite, em 74. E fizemos um jogo histórico no Orlando Scarpelli contra o Fluminense de Gerson. Tem foto aí, né? Tem foto. Vamos botar uma foto. Empatamos em 2-2. Saímos na frente, vencendo por 2-0 o time do Fluminense, para você ter ideia. Eu fiz um dos gols contra o Fluminense. Mas 2 lançamentos do Gerson, eles empataram o jogo. Tem uma foto que pega vocês dois lado a lado aí, que o Silva vai colocar. E tinha o Paulo César Caju também, no time do Fluminense. Marco Antônio. Olha que foto linda. Meu Deus do céu. Chega a arrepiar aqui, ó. Esse cara aí é meu ídolo, pô. Porque tá vivo ainda. É meu ídolo. Gerson. E a gente fez um duelo bom no meio-campo de lançamentos, viu? A gente fez um duelo bom. O time do Fluminense tinha Marco Antônio, lateral esquerdo, Paulo César Caju. Tinha um timaço. E nós não vencemos. Eles empataram 2-2. Só, Matos, antes de tu continuar só, isso que você falou, você citou aí 3 nomes, né? O Gerson, muito, né? Todo mundo conhece, mas também o Marco Antônio, o Paulo César Caju, 3 tricampeões em 70, né? E era uma época em que todo mundo jogava no Brasil ainda, né? Então, pô, tu tinha aquela geração mágica de 70 ainda jogando no Brasil, né? Pegou esse final também desse pessoal que foi campeão ali em 70, o Pelé já estava, né, parando, mas enfim, tinha essa dificuldade extra aí, né? Que os grandes jogadores do Brasil atuavam no Brasil, né? Não estavam fora do Brasil. Então, tinha vários times muito bons, né? Além dessa geração Zico, Dinamite, Falcão, todo mundo surgindo ali nos anos 70 também, né? Cerezo, enfim, essa turma toda, Reinaldo. A turma começou a sair na década de 80, né? Década de 80 é que começou, né, o interesse do futebol europeu, asiático, né? Que nem eu fui para a Arábia Saudita, né? Então foi a partir de 80 que começou esse interesse dos clubes do exterior por jogadores brasileiros, né? Embora o Pelé foi para o Cosmo em 73, 74, por aí, né? Se eu não me engano. Porque ele fez uma partida no Adolfo Konder, eu não estava. Nesse dia eu não estava, né? No Avaí. Foi em 72. E depois, logo em seguida, ele foi para os Estados Unidos. Podemos entrar, então, já no título de 75, já falamos de 73, 74, e eu queria, sobre 75, Zenon,
aquele foi um time, né, que desde o início do campeonato catarinense ele começou muito bem. Foi perder, acho que foram 14 jogos de vencibilidade, agora me falhou assim a memória, mas só perdeu para o Caxias em Joinville, primeiro jogo, acho que foi na 15ª rodada. E é um time que ficou até marcado em música, minha mãe cantava essa música para mim, né? No gol Danilo, o time está escalado, Souza, Leili, Veneza e Orivaldo, Badu, Zenon e Lorival, Ademir, João Carlos, Jute é o Carnaval. Essa era a música, né? Uma paródia da música Taí, da Carmen Miranda. E por que aquele time deu tão certo na tua visão, assim, né? Porque tu lembra, assim, pô, por que esse time, desde o início, assim, né? Começou tão bem o campeonato e conquistou aquele título? Por que era, assim, tinha alguma inovação tática? Era uma reunião de talentos muito grande? Ou era tudo isso junto? Enfim, por que aquele time foi tão bom desde o início? Na realidade, deu liga, né, cara? Deu liga. Um time precisa dar liga, entendeu? Precisa de entrosamento, liga, um gostar do outro, o elenco tem que estar bem fechado, bem unido, né? Sem estrelismo, porque ele respeitava o outro, entendeu? Independentemente da técnica do cara ou da qualidade dele, né? Então, foi por isso que deu certo esse time em 75, né? Olha, a alegria nossa. Olha o treinamento de força que a gente fazia. Era carregar nos ombros até o outro lado, de área a área, aí depois trocava, aí o outro te carregava. Esse era o treinamento. Esse era o tipo de treinamento que hoje não existe mais. Esse negócio de treinar subindo a arquibancada. Eu estava de que chute, cara. Que chute, para você ter ideia, né? Então, para você ver a alegria do pessoal treinando. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Ninguém Ainda bem, tinha vaidade. ainda bem Era que o uma Orivaldo era família. magrinho, né? Oi? Ainda bem que o Orivaldo era magrinho, não estava levando no banho, Então, nada, né? depois ele me carregava também. Mas é isso, é a liga, é o entrosamento, a afinidade. Essa é a receita do futebol para você conquistar objetivos. Tá? Essa é a receita do futebol. Ter essa alegria, ter o coração acelerar quando você vê o amigo, entendeu? Essa é a receita do futebol, para você alcançar objetivos. Agora, nessa parte física, né, a gente aqui no Memória Havana, a gente fez um livro sobre a conquista de 73, que infelizmente já se esgotaram, a gente não tem como te mandar, e fizemos um anuário sobre esse ano de 75, que a gente não publicou, né, fisicamente, só tem lá a versão online, e relendo lá o jogo a jogo do estadual, a gente fazia ali um pequeno resumo, né, eu percebi que você acabou ficando de fora de vários jogos do estadual por lesão. E todo jogo tinha assim, Zenon sofreu a pancada e saiu, Balduino sofreu a pancada e saiu. Essas lesões, né, eram reflexo de um futebol um pouco mais pegado, como tinha na época, não tinha câmera, não tinha Era VAR. pancadaria, não era só pegado, não. Era pancadaria. Uhum. Não tinha jeito, não. Era dente quebrado, era canela completamente lascada. Foi o que aconteceu comigo. Um jogo contra a Chapecoense. Eu tomei uma entrada lá de um jogador da Chapecoense que me rasgou a canela. Eu tive que tomar, se eu não me engano, 20 pontos na canela. Lá, eu tive que ir para o hospital. Aí me deram pontos, né, na minha canela. E quando eu cheguei em Florianópolis, uma semana depois, a minha perna infeccionou. Infeccionou a minha perna e médicos até assim, eu escutava eles falando, o negócio está feio, o negócio está feio. Vamos ter que trabalhar muito para ele não perder a perna. Olha bem, por quê? Porque, eu vou explicar, as chuteiras, naquele tempo, tinha pregos, entendeu? E foi um desses atletas, com esse preguinho de fora, que me acertou a canela.
e eu quase perdi a perna. Então, eu fiquei de 1 a 2 meses sem jogar. Eu só voltei na final do campeonato. E não joguei o primeiro jogo ainda, porque não estava apto ainda para jogar, né? E aí a história é outra, né? Para a gente chegar a contar. Só antes de chegar ali na final, já com o Áureo Malinverne e tal, o ano 75 começa, eu acho que ainda o Zezé Ferreira ainda chegou ali do final de 74 para 75, ainda era o Zezé Ferreira que era o técnico, né? Eu tenho muita curiosidade sobre esse personagem, que ele é meio folclórico, assim, também, ele era muito explosivo, não era? Polêmico demais. O que tu poderia falar sobre ele? Então, ele, na realidade, ele me deixou de fora do time do Avaí por alguns jogos, entendeu? E eu não entendi por quê. Ele cismou comigo e me deixou de fora, né? Mas aí o time não começou a caminhar, aí eu tive que entrar no time. E aí entrou o Áureo, né? O treinador, falecido Áureo. E aí foi aonde o time do Avaí engrenou. E com o Áureo ali, tu reedita, né, aquele meio de campo ali com o Balduino. Sim. Geralmente tu és lembrado sempre com um dos grandes camisa 10 do Avaí. Eu queria ver, eu tenho uma curiosidade, né? Em 73 tu usa a camisa 10 e em 75 Sim. tu também usa a camisa 10. Embora seja um meia, um segundo cabeça de área. Né? Segundo cabeça de área. Tem muita gente que confunde que eu era atacante. Eu não era. Eu marcava. Não era marcado. Eu marcava. Entendeu? Quem era atacante era o Balduino. Balduino que tinha essa função do meio para frente para atacar. Eu não. Eu era mais ali atrás, ou ao lado do Cardozinho e Rogério, isso em 73, né? Depois com o Lorival. Eu, Lorival e Balduino, né? E sempre fui um dos artilheiros do time, porque eu chegava lá na frente para definir jogada. Aí confundia o pessoal. O pessoal achava que eu era atacante, mas não era. É que eu tinha uma movimentação muito grande dentro de campo, né? Eu defendia, eu armava, eu atacava, eu fazia gols e era fabricante de artilheiros. E tinha uma leitura de jogo inigualável. Inigualável. Ninguém tinha a leitura de jogo que eu tinha quando jogador de futebol. Até nos grandes clubes. Esse é o Jute. Aí, olha o Jute. Então, já que falasse em artilheiro, Zenon, já pingou aqui na tela o Jute, né? O Jute, em 75, fez 28 gols. Até hoje é um recorde de jogador para um jogador do Avaí, né? Eu só deixava ele na cara do gol, pô. É isso que eu ia perguntar primeiro. Muito desse gol foram passe teu, eu imagino, né? Eu te diria que 80%. E como é que Tanto é. Bom, vai lá. Pode continuar, continua. Não, desculpa, o Jute, então, né, teve um campeonato maravilhoso, fez 28 gols, né, é o recorde do Avaí no estadual, ninguém fez tantos gols quanto ele. Essa é a camisa da final, hein, cara? Isso, tá ali, ó. Isso é na final. Ó. E como é que era a gente tem alguns comentários, eu vou colocar aqui depois alguém comentou aqui, ó, o Jute foi muito bom. Ele não é tão lembrado, que pena, né? Aqui no Memória Havaiana a gente lembra do Jute, a gente tá sempre lembrando dele, né? Como é que era o Jute, assim, como é que era jogar com ele, qual que era o estilo dele, né? E naquele estadual, ele foi pro Guarani contigo depois, né? Também em 76, né? Como é que era essa parceria com o Jute dentro de campo? Nós tínhamos uma afinidade muito grande, né? Quando eu dominava a bola no setor de meio campo, eu já sabia onde ele estava. Eu já sabia onde ele estava para receber a bola. Entendeu? Ele sofreu no primeiro jogo da final.
contra o Figueirense, porque eu não joguei. E o Figueirense ganhou de 3-2. 3-2. Aí, no segundo jogo, eu volto. E aí a história é outra. E o segundo jogo foi 3-0 para o Avaí. E aí 3 passes meus para o chute. O famoso garçom, né, Zenon? Era uma final melhor de 3, né? Os 3 jogos foram no Scarpelli. Foi um acordo entre as diretorias dos clubes, né? Dividiram a renda, dividiram o público ali, né? Sim. Então, o primeiro jogo, 3-2. Mas se a gente perdesse o segundo jogo, já era. Isso, aí eu fiquei campeão, né? Então, o primeiro jogo foi 3-2 para o Figueirense, aí o segundo o Avaí faz 3-0. E tem o último jogo, que aí você tá aí, né? No último jogo, essa é uma foto sua. Então, essa camisa aí é aquela que tá ali atrás, então, é a mesma da foto. Porque essa foto é da final de 75. Então, essa camisa só foi lavada uma vez. Essa camisa. Só uma vez foi lavada aquela camisa ali. E essa final, né? Tu consegue lembrar, assim, de como é que foi o jogo? Porque foi 1-0, né? Um gol no segundo tempo, um gol do Jute. Eu arrebentei com o jogo, né, cara? Depois queria falar do gol também, né? Mas, enfim, não, eu acabei com o jogo. Como é que foi o jogo, assim? Não é mesmo? Eu joguei muito essa partida aí, pô. Eu com a vontade que eu tava de jogar bola, cara. Eu fazia 2 meses que eu não jogava bola. Entrei no segundo jogo, metemos 3-0, eu meti 3 lançamentos pro Júlio fazer o gol. Aí veio a final. Jogo ali pau a pau, pô, mas eu comecei a desequilibrar o jogo, comecei a cair pelos lados do campo, e foi assim que aconteceu o gol da vitória contra o Figueirense. Eu caí pelo lado direito, recebi a bola do Souza, e aí eu parecia um ponta direita. Fui pela direita, veio Casagrande e Orsina para me jogar lá no alambrado. Vieram os 2. E aí eu ameacei, cortei para dentro, os 2 passaram rolando e foram cair na pista. Caíram na pista, os 2, Casagrande e Orsina. E aí eu vou até o bico da área, lógico. Dei aquela olhadinha lá para a área, vi o Jute no segundo pau, entrando. Amigo, foi só levantar a bola para ele e ele fazer assim, ó. Ele não precisou nem pular. Temos imagens. Ele só fez assim. Infelizmente não tem registro em vídeo, né, daquele jogo. Infelizmente. Mas porque a jogada, ela foi sensacional. A jogada foi sensacional. Desde lá de trás, entendeu? O Souza dominando, eu caindo, eu jogava pelo lado esquerdo. Eu caí para o lado direito, recebi a bola do Souza. E aí eu parti com tudo para cima dos caras. Aonde veio o Casagrande e o Orsina para me jogar lá na arquibancada. Aí eu ameacei, cortei para dentro, fui até o bico da área e fiz esse passe. Não foi levantamento, foi passe. Preciso, milimétrico. O Jute não precisou nem pular. E aí só cumprimentou. Tá ali, olha, cumprimentando, então, o goleiro do Figueirense. Era o Vanderlei, né? Vanderlei, acho que era. Não tem, o goleiro do Figueirense. Não tem vídeo, mas tem essa foto histórica também do jornal O Estado, né? Foi para a capa do jornal, o Jute cabeceando a bola ali, né? Antes de ela entrar no gol. A defesa do Corrimão também estava meio mal montada, né? Só tem um deles e 3 nossos ali na área, né? Mas, os 2 estavam lá na pista, os 2, o Orsina e Casagrande estavam lá na pista. É uma pena que não tem o vídeo, né? Mas tá na tua memória, e de torcedores como o Francisco, que comentou aqui, até botei o comentário dele antes, né? Ele lembra, né? Tinha 13 anos, estava na final lá no Scarpelli, e lembra do gol, né? Que se driblou e botou a bola na cabeça do Jute. Então, quem viu, viu, né? E a gente que não viu só pode imaginar, né? Esse momento. Então, e o Figueirense não era qualquer Figueirense, né, Zenon, também. Ele era um time. Ele era um baita de um time. Baita do time. Né? Rapaz, o meio-campo dos caras era forte pra caramba. Moacir. Isso. Moacir. Pinga. A defesa era a Orsina.
Era E o Pinga, outro, quem era? Almeida, Orsini e Casagrande. Casagrande. Almeida, Orsini e Casagrande, é. Então, o meio-campo era Moacir, Everton, e tinha o Sérgio cabeça de Lopes, área, eu não sei quem era o cabeça de área, eu não lembro. Sérgio Lopes, Moacir e o Sérgio Lico. Lopes, baita jogador, cara. Pois é. Né? Baita jogador. Né? Sérgio Lopes. Né? E o Pinga na lateral direita. Né? Tem Marcos, Toninho e Luiz Jefferson na frente. Olha né? só, Marcos Cavalo. Você é louco, cara. Timaço do Figueirense, cara. Timaço. E nós conseguimos, né, neutralizar as principais peças do Figueirense, né? Principalmente com o Lorival ali na cabeça de área. Lorival era um pitbull na cabeça de área, cara. Aí tinha lá atrás o Veneza, quarto zagueiro, Ari Prudente, central, Ari Prudente, Souza e Orivaldo. Nessa o ataque final... era... O ataque eu acho que jogou o Vado, cara. Vado. Né? Ó aí. Eu não sei quem não jogou, cara. Ó, Souza, Maneca, Orivaldo, Veneza, Lorival e o Danilo no gol, né? O Ari Prudente não jogou também. Não, porque o Maneca entrou no lugar dele para parar o Toninho, né? Entendi. Daí Carlos, Balduino, Jute, o Vado e Zenon. Então, mas o Vado entrou no lugar de quem? Do João Carlos? O João Carlos Cueca, né? Do Cueca. Isso. Será que eu acho que foi ele? Bom, tinha o Ademir também estava no banco, o Ademir estava no banco. Então, porque o João era o titular, o João Carlos. O Cueca, ele era o titular, assim como o Ari Prudente, era o titular. E quem é que está ali na tua frente ali de mascote ali? Ele tem um cabelinho igual o teu ali. Já deve ser avô esse aí. E tem um corte de cabelo igual o teu. Era fã, né? Era fã. Verdade, cara. Verdade. Saudade, hein? Que coisa. E era um time que tinha 3 camisa 10 ali, né? Porque o Balduino, ele também era muito habilidoso. Tinha tu. E tinha o Veneza, que era um zagueiro, mas era um zagueiro camisa 10 também, né? No América, né? No América. Joinville, ele era o camisa 10. Aí ele chegou no Avaí, tiveram que colocar ele na defesa, porque ele não tinha lugar no meio-campo. Ué. O Bruno Souza, que é torce pro Figueirense, diz que o Veneza é o melhor zagueiro que devia jogar no futebol catarinense. Eu tenho uma ideia, né? Até os rivais. Certeza. Te interrompi, Matos. Embora o Ercílio Luz tinha um quarto zagueiro lá, chamava Edson. Jogava Pedrinho, zagueiro, e Edson. Esse Edson também era muito bom. Muito bom. Né? Mas o Veneza se adaptou ali na quarta zaga, cara. Um canhoto na quarta zaga. Fantástico. Fantástico. Eu ia te perguntar, Zenon, que, para quem não sabe, né, tu és um grande cantor, né, Zenon? E eu queria ver se na concentração ali não rolava um samba ali com o Sabará, com o Jair, como é que era essa concentração? Eu aprendi a tocar violão com o Veneza. Veneza? Com o Veneza. Veneza que me ensinou a tocar violão, para você ter ideia. Né? E eu gosto de cantar, canto até hoje. Eu vou aí em barzinho, eu gosto de cantar, cara. Eu gosto de cantar. Eu, se eu não fosse jogador de futebol, eu seria músico. Porque eu nasci para proporcionar emoções. Olha só, e proporcionou muitas, hein? Muitas. Em todos os times que eu passei. Falando em concentração, o Alcemo deixou um comentário que ele disse que o Avaí concentrava no hotel Turinvest, na Lagoa da Conceição. Isso! Ele era motorista do hotel e levava eles, os jogadores, a foto do hotel, já botar já. E o Zenon Cacau Menezes era o nosso mascote, pô. Cacau Menezes. O hotel era do pai do Cacau Menezes. Do Manuel de Menezes. É isso aí. Vou botar aqui a foto.
Hotel Tudo Investe na Lagoa. Lagoa é isso aí. Lagoa, né? Existe ainda esse hotel? Não. Já foi... Demolido? Foi demolido. Fizeram outra estrutura, né? Mas não é mais esse hotel. Né? A gente já está, né, chegando no final aqui, a gente tinha combinado com o Zenon uma horinha, porque ele tem compromisso depois também. Matos, eu queria botar uma pergunta aqui. O Zenon, depois que saiu do Avaí, teve uma carreira, né, de muito destaque no cenário nacional. Tem uma pergunta aqui do Felipe Leite. Nossa, mais um Felipe. Até quando, né? Quantos Filipes, né, nesse programa? Caramba, tá cheio de Felipe aí, hein? Eu tenho um sobrinho também que se chama Felipe, que apresenta na Sport TV lá, o Felipe Diniz. É seu sobrinho? É meu sobrinho, casado com a minha sobrinha. Legal. O meu filho também chama-se Felipe, eu não tinha muita criatividade, botei o nome também. Mas a pergunta do Xará é para perguntar para ti, né, Zenon, se tu tivesse oportunidade ou um convite de voltar para o Avaí no fim da carreira, você teve algum assim? Não tive nenhum contato com o Avaí para encerrar minha carreira. Não. Eu pensava em ser treinador, técnico do Avaí. Eu pensava. Eu fiz o curso de treinador de futebol, sou formado em educação física, eu comecei a estudar aí na UFSC, em Santa Catarina, e terminei o curso aqui na PUC de Campinas. Então, e aí fiz o curso de técnico de futebol aqui na Federação Paulista. Então, meu pensamento era ser técnico de futebol e pensava muito em ser técnico do Avaí. Pensava em ser técnico do Avaí. Só que essa cultura do futebol brasileiro, cara, não me atrai. Você depende de resultados. Você é refém de resultados para permanecer no cargo. Ninguém olha o seu trabalho durante a semana. Todo mundo olha o resultado do jogo. A súmula do jogo é mais importante do que o seu trabalho. Então, eu não entrei nesse ramo, nesse segmento de técnico de futebol. Mas, quem sabe um dia ainda você aí, um diretor de futebol do Avaí, que hoje é o Marquinhos, se eu não me engano, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes atletas, né, do Avaí, que rodou por aí, né, rodou por tudo quanto é lado, e é um cara conhecedor de futebol, Então, essa era uma função que eu poderia exercer aí no Avaí, né? Diretor de futebol, fazendo uma ligação entre os atletas e a diretoria. Aliás, falando em Marquinhos, isso aqui é uma foto mais recente, em 2009, você está ali de boné, né? Conversando com os jogadores do Avaí. Isso, quando o Silas era treinador. Eu saí aqui, Campinas, né, eu saí de Campinas e fui dar uma palestra para os atletas aí. Fui dar um incentivo para os atletas, né? Mostrar um pouco para eles daquilo que era Avaí e também de como seria chegar num objetivo de ser campeão, né? De mostrar para eles o quanto era importante cada um se dedicar o máximo possível para conseguir resultados. E é muito simbólico, né? Porque o autor do primeiro gol do Avaí na Série A, né? Conversando com o elenco que foi o maior elenco da Série A do Avaí, né? Ficou em 6º lugar, né? Então é muito simbólico, né? Esse ciclo, né? Que se fecha ali, né? Mas, bom, a gente está chegando ao fim aqui, eu vou encerrar minha participação com uma última foto, que eu acho que deve ser uma das fotos mais tristes, eu acho, daquela geração ali, que é pedir para o Silva colocar aí para mim, que quem assiste, que é o Zenon na escada. Me despedindo do Avaí. Dando tchau. É o fim de uma época, né? O fim de uma geração brilhante. É claro que em 76 no elenco não teve tanto sucesso, em 77 surge uma nova geração ali, Renato Sá, Lico e tal, que também fez muito sucesso no Avaí.
mas é uma foto simbólica, né? Tu indo embora, dando tchau, entrando ali no avião da Varig, e deve ser uma dor, né, no coração para aquela geração de havaianos que te acompanhou, te acompanhou aquela tua geração ali de sucesso, te vendo entrar aí nesse avião, né? Eu também. Eu não queria vir para o Guarani, não, cara. Eu não queria vir. Tanto é que eu cheguei em Campinas, para vocês terem ideia, fui conversar aqui com a diretoria, aí me ofereceram X. Eu falei, peraí. Eu estou vindo lá do Avaí. Vocês estão me oferecendo um a mais do que eu ganhava no Avaí? Estou voltando para Florianópolis. E voltei. Vocês não têm ideia. Eu voltei. Eu não acertei com o Guarani, não. Falei, é isso que vocês estão me oferecendo? Falei, não. Estou voltando para o Avaí. Peguei o avião e voltei. Vim para o Avaí de volta. Cheguei aqui, o João Salom ficou doido. Falou, não faz isso. Nós precisamos do dinheiro. Não faz isso com a gente. Eu falei, Salom, mas, pô, o que os caras estão me oferecendo lá? Vou ficar debaixo da arquibancada. Não tem lugar para ficar. Vou ficar debaixo da arquibancada. Pô, eu prefiro ficar aqui, pô. Eu prefiro ficar aqui. Estou fazendo minha faculdade. Entendeu? Quero ficar por aqui. Ele falou, não, por favor, vai para lá. Você vai nos ajudar. Aí, eu sei que ele entrou em contato com o pessoal do Guarani. E aí, eles ofereceram um pouquinho mais, e aí eu acabei vindo para o Guarani. Acabei vindo para o Guarani em janeiro de 1976. Zenon, a gente falta um minutinho para o nosso horário que tinha combinado, mas eu queria só te fazer uma última pergunta, se tu me permite. Vocês mostraram uma foto aí? Essa aqui é uma foto... Isso é foto... Você é louco, isso aí me arrepia. Capitão da seleção brasileira, amigo. Não é fraco, não. Brasil, Inglaterra, Maracanã. É isso aí, ó. Capitão de Renato, o Renato aí, o Gaúcho, Moser, Júnior, Leandro, Roberto Dinamite. Pô, e o cara me coloca como capitão da seleção brasileira contra a Inglaterra, cara. Eu falei, que é isso, cara? Que honra! Que honra! Que honra! Honra. Eu não sei se outro catarinense foi capitão de seleção brasileira. Boa pergunta. Eu não sei. Não sei te dizer. Nascido em Santa Catarina, não sei te dizer. Talvez o Maicon, lateral, tenha sido. O Maicon nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele é criado em Criciúma. Então ele é, na prática... Não, mas não foi, não. Não sei. Acho não. Mas na geração dele, não. Pô, a geração de Maicon tinha... Uma galera pesada, cara. O Felipe Luiz também, não. Acho que não. Acho que realmente assim tem que pesquisar. Não. Mas a gente também não. Assim, só para a gente terminar e te liberar também, assim, vendo essa imagem, depois você chegou à seleção brasileira numa época que era difícil pra caramba, né? Falcão, Cerezo. Você é louco, rapaz. Você é louco. Era 7, 8 jogadores para cada posição, cara. 7, 8 jogadores para cada posição. Você tinha que concorrer com ele. Você tinha que ser muito bom. Você tinha que ser gênio da bola para vestir essa aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar em destaque aqui, peraí. Ó. Aqui, ó. Essa é a camisa. O que eu ia te perguntar é assim, né? Só para encerrar, então, né? O que tu acha, assim, né, além do teu talento, o que te levou, né, a ter essa carreira de tanto sucesso? Um jovem jogador que vinha lá de Tubarão, veio para o Avaí, que também ainda, como eu falei, era um estado ainda periférico do futebol, Santa Catarina. O que te levou tão longe, assim, no teu íntimo, assim, o que tu acha que fez levar tão longe? Bom, primeiro, vamos lá. Eu não pensava em ser atleta profissional de futebol. Eu não pensava. Eu trabalhava e jogava lá, umas peladinhas lá em Tubarão. Mas aquele lá de cima falou assim, não, você vai ser jogador de futebol.
Você vai ser. Eu peguei a dádiva que ele me deu. Só que eu treinei muito. Não fiquei só ajoelhado agradecendo a ele, não. Agradeci pelo dom que ele me deu e treinei muito. Eu treinava muito. Os jogadores saíam, eu ficava treinando sozinho. Chute a gol, faltas, lançamentos. Pegava 10 bolas, ia lá para o meio campo e fazia lançamentos. Determinação minha. Ninguém falava para eu ficar batendo falta para chutar gol. Eu ficava sozinho. Sozinho, até sem goleiro, para você ter ideia. Então, eu ficava lá, determinado. Vamos supor, aqui em Campinas, acabava o treino, eu ficava lá batendo falta, corria, comia lá um negocinho, faculdade. Então, me formei, sou formado, tá? Então, mas tudo isso porque eu era determinado. Então, todo lugar que eu passei, eu fui campeão. Todo lugar que eu passei, eu fui campeão. De alguma coisa, eu fui campeão. Né? Isso se chama determinação. Foco naquilo que você deseja. Eu queria ser diferenciado. Eu queria ser e queria chegar numa seleção brasileira. Então, eu treinava muito. Muito. Né? E fui agraciado por aquele lá de cima, de sempre me cuidar de mim. Eu nunca tive fratura, nunca tive nada. E assim foi a minha carreira durante 20 anos, de 71 até 91. E depois continuei com a seleção brasileira de Masters, com Luciano do Vale, com aquela geração de ouro. Rivelino, Zico, Sócrates, Roberto Dinamite, Reinaldo, Éder Aleixo, aquela turma. E fui tricampeão mundial, pô. Tricampeão mundial. O outro lá só não foi campeão mundial, o de 82, de 86, porque não me levou. Só isso. Eu lembro disso, vocês jogava em Trieste, na Itália, eu lembro bem desses jogos, assim, né? Eu era criança, Estados Unidos, cara. 10, 11 Ganhamos anos. a final contra a Argentina com gol de Zico. Pô. O Gui Max Leão comentou que o Falcão também foi capitão. O Falcão nasceu em Santa Catarina. Nasceu. Na prática é gaúcho, né? Porque cresceu desde criança lá, mas nasceu em Cruz, no Oeste, né? Enfim, então, se foi capitão também é mais um catarinense, né? Mas o Zenon foi formado aqui em Santa Catarina, né? no futebol também. Zenon, cara, eu ficaria até 2 da manhã aqui conversando, mas eu sei que a gente deixou de falar da democracia corintiana, que foi um movimento fantástico, né? Extrapolou o Brasil e foi para o mundo, né? A tal da democracia corintiana, né? Que foi um movimento fantástico, que ajudou na redemocratização do país. É verdade. E aqui no Avaí hoje, a gente fala muito da democracia havaiana, que é uma participação do torcedor maior, né, nas decisões do clube. Hoje, quase todo sócio havaiano praticamente pode votar para quem quer ser presidente do Avaí. Hoje, isso é importante. Quase todo sócio pode se candidatar a presidente do Avaí, né? E a gente aqui falando com um representante da democracia corintiana no futebol. Sim. É interessante dar esse recado também para a torcida, né? Com certeza. Hoje... É importante demais. É importante porque o torcedor, ele sabe o que é melhor para o clube. Entendeu? Eu fico danado da vida quando eu vejo 3 chapas disputando a presidência do clube. Por que não se unem essas 3 chapas para ajudar o clube? Por quê? Vaidade?
às vezes também tem os clubes têm suas correntes, né, de pensamento, enfim. Mas como o Márcio comentou, né, o Avaí hoje tem uma participação do sócio bem grande, né, na vida do clube, né, bem ativo. Bom, pessoal, a gente chegou aqui a 1h05 quase da nossa live. Eu queria dizer que foi uma honra inenarrável, né, conversar com um dos grandes nomes aí da história do Avaí e do futebol brasileiro também, que é o Zenon. Infelizmente não pude vê-lo jogar, mas todo mundo que viu, que me fala que, jogava demais, né? Era muito bom, né? Se você não me viu jogar, entra no YouTube. Eu vou ver tem no umas YouTube. 100 páginas minhas. Tem umas 100 páginas. Eu vi na seleção de Master, né? Não vi no Não, pode entrar lá que você vai ver lances que eu fazia, né, no meu tempo, que você fala, não é possível que o cara fazia isso. É possível. Só te fazer, assim, muito obrigado pela tua disposição, né, em falar com a gente sobre a tua passagem no Avaí, sobre os títulos ali da década de 70, né, e, bom, espero um dia a gente volte a conversar, porque tem muita coisa que dá para falar contigo, né, a gente tem muito assunto que a gente não conseguiu tocar ou aprofundar, né, e espero que a gente consiga conversar um dia. História, né, Zenon? Mas muito obrigado mesmo, tá, muito obrigado pela tua disposição. E... Não, estamos aí. A hora que precisar, só mandar o recado aí. Se eu pudesse só finalizar, então, mandando um recado para a torcida, nesses 50 anos do título de 75, né? Para quem te assistiu, para os teus colegas de elenco, né? Que também fizeram um grande campeonato junto contigo. Sim. Né? Muitos deles ainda estão aqui em Florianópolis, né? Balduino, enfim, alguns já se foram. Orivaldo, né? Deve estar por aí também. Orivaldo, claro. E Ari Prudente deve estar por aí? Ari Prudente? Sim, o Ari Prudente está por aqui. O Ademir está por aqui. O Volney está por aqui. Volney eu não sei quem é. O Maneca está por aqui. Maneca. Sabará está por aqui, Jair. Sabará que virou cantor, pô. Sim. Mas eu tenho saudades. Tenho saudades daquele tempo, porque foi uma geração que marcou muito, que me marcou também, juntamente com eles, que fizemos um trabalho maravilhoso dentro do Avaí, e eu me sinto muito feliz de sempre ser lembrado pelo Avaí, sempre ser lembrado pelo Avaí. O Valdinei é um que sempre me manda a notícia do Avaí, Valdinei, lá da torcida, eu esqueci o nome, à frente Avaí, alguma coisa desse tipo. Então, eu fico sempre lisonjeado de receber notícias do Avaí. E eu falo do Avaí no meu programa. Eu falo sempre do Avaí no meu programa. Show de bola, então. Pessoal, obrigado a todo mundo que esteve com a gente também aqui acompanhando essa live. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista ao vivo, tá? Nós estamos estreando aqui também no canal. A gente tem o perfil, né, o projeto já há 16 anos, mas a gente não tinha feito uma entrevista ao vivo, a gente é mais de pesquisar em documentos e publicar textos e tal. E foi realmente, eu acho que uma estreia, né, com o pé direito, né? Vale a pena, viu? De gala. Vale a pena resgatar, né, a história dos ex-atletas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Resgatar a história dos ex-atletas. Entendeu? Para eles mostrarem o que foram, o que fizeram, o quanto se dedicaram, né, para ver aquele clube que eles vestiram a camisa tendo sucesso, enfim. Eu acho isso muito importante, esse tipo de programa. Muito bacana. Parabéns para vocês. Obrigado, Zenon. Convidar o pessoal que também quer nos seguir nas redes sociais, né? Facebook e Instagram, @Memória Havaiana. O meu é Zenon Camisa 10, meu Instagram. Zenon Camisa 10, está marcado lá no Zenon Camisa 10. Inconfundível. É isso aí. Então tá. Gente, um abraço. Obrigado, Zenon. Valeu, gente. Um abraço.